segundo bimestre, tá bom? Então, essas são questões de exames, questões de vestibulares sobre figuras de linguagem. A primeira questão que está na tela diz assim: observe a letra destacada nos dois versos seguintes. O vento voa, a noite toda se atordoa. Na consoante que se repete, você vê. Então, a gente tem aí vento, voa, repetição do som do V, e toda atordoa, repetição do som da consoante T. Qual seria a figura de linguagem que repete som de consoante? Quem pode me responder essa questão? A literação? A literação. A literação é a repetição de som consonantal, tá? E a assonância seria o quê? Quem lembra o que é a assonância? Alguém Ei, sabe? professora, pra ser Oi. bem sincero, eu tava pesquisando aqui os tipo assim, tipo, o que que era literação, assonância, só pra eu ver se eu lembrava, entendeu? Certo. Aí a assonância tá dizendo aqui que é quando, tipo, se repete as vogais, o som da vogal. Exatamente. Então, quando tem repetição de vogal, é diferente da literação. Então, a gente tem que lembrar, essas duas figuras de linguagem, elas começam com a letra A, já ajuda a gente a memorizar. Só que a aliteração repete consoante e a assonância repete a vogal, ok? Eco não é figura de linguagem. Eco é o som que reflete, né? É acústica. E a rima é figura de linguagem? Não. Rima é combinação de sons. Onomatopeia é uma figura de palavra. Então, as onomatopeias, elas são fonemas que reproduzem sons ou ruídos naturais, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não, né? Essa questão aí é bem leve, né? Vamos para a segunda questão aí, que diz assim: nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas. O que que a gente tem aqui? Até aqui, qual é a figura de linguagem que a gente já pode ver assim de cara? O pavão é um arco-íris. Pavão é um animal. Não sei se você já viu, eu já vi o pavão, ele é muito bonito. Agora, está afirmando, né? Tem um verbo de ligação aí, é um arco-íris. Pavão é uma coisa, arco-íris é outra. Então, literalmente, o pavão não é um arco-íris. Mas se está dizendo que é, nós temos uma comparação que é a chamada comparação implícita, tá? Você não tem aí um termo comparativo, né? Então já está dizendo que é, mas você sabe que não é. Isso é uma comparação implícita, portanto, é uma. Digam para mim que figura de linguagem é essa que faz uma comparação implícita? Quem lembra? Metáfora? Metáfora, muito bem. É o mesmo que se eu dissesse assim: minha mãe é uma flor, correto? Minha mãe não é uma planta, mas eu posso comparar ela com Mas as aí, professora, características se da fosse flor. assim, o pavão é como um arco-íris. Aí teria o termo comparativo como. Nesse caso, a gente chama de comparação e não de metáfora, entendeu? Ah, tá. É Saquei. um outro tipo de figura de linguagem que é a comparação, tá? Então, nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas e de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira, enquanto procedimento estilístico temos, respectivamente, então, o primeiro é a metáfora, ok? Não é comparação, como está escrito aí na letra B. E esse segundo, que tem essa repetição dessa letra E o tempo todo, essa letra E seria classificando gramaticalmente, seria o quê? Essa repetição dessa letra E? Uma conjunção, tá? Essa conjunção. Mas essa repetição de conjunção, dentre as figuras de linguagem, é o polissíndeto, correto? Exatamente. Então, a resposta dessa questão é metáfora e polissíndeto, porque o polissíndeto é essa repetição de conjunções. Na letra B, fala de comparação, que o colega acabou de perguntar. Fala sobre repetição, né? Que acontece na anáfora, porque a anáfora, ela repete palavras. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui na live. Eu vi um barulho Não, aqui. professora, eu tava levantando a mão sem querer aqui. Beleza, beleza. Deixa eu Mas continuar. aí, pegando o gancho, por que Uhum. que não pode ser considerado assonância essa repetição da letra E, dessa vogal? Da letra E? Isso. Ah, tá. Aqui é a repetição da letra E, né? Então, porque você vai pensar o seguinte: esse som
é de uma classe gramatical. Quando você fala de polissíndeto, você não fala simplesmente do fonema, você está falando de uma classe gramatical. Você está pensando que dentro dessa oração, ela está exercendo o papel de conjunção. Entendeu? Ah, sim. Aí você tem que pensar nesse sentido. Continuando aí. Metonímia e aliteração. Vamos lembrar. Metonímia é o todo pela parte. Lembra que eu dei o exemplo do sem-teto? Aliteração, repetição de consoante. Hipérbole. A gente falou na aula passada, né, que o colega fez a pergunta, é o exagero. Anacoluta é a quebra de sequência lógica. Aí depois, lá na letra E, tem a anáfora, que a anáfora repete palavras no início de versos, né? E a metáfora, que é a comparação implícita. Tá bom? Então, anáfora repete palavras no início do verso, tá? E metáfora, comparação implícita. Vamos então para a próxima questão. Essa questão verde aí. Aponte a alternativa que contenha a mesma figura de linguagem existente no período a seguir. Acenando para a fonte, o riacho despediu-se triste e partiu para a longa viagem de volta. Então, qual das frases das alternativas tem a mesma figura de linguagem desta que está no início, tá? Então, vamos pensar primeiro qual é a figura de linguagem presente nesta frase. Acenando para a fonte, o riacho despediu-se. Riacho não é uma pessoa. Não tem a característica de ficar triste e de se despedir e de acenar, né? Então, nesse caso, qual que é a figura de linguagem presente aqui nesta oração? Nestas orações aqui. Quando o riacho assume características aí humanas. Personificação ou prosopopeia. Então, vamos procurar essa personificação aí na letra A, B, C, D e E? Vamos lá. O médico visualizou... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Tá. O médico visualizou por alguns segundos a cara magra do doente, antes que a última paixão se calasse. Qual é a figura de linguagem que eu tenho aqui? Última paixão é o quê? Me lembra Sexta-feira da Paixão, Morte de Cristo? É um feriado que a gente comemora a paixão de Cristo. Então, se ele está suavizando a palavra morte, eu tenho o quê? Eufemismo, tá? Então, não é o que tem lá no exemplo do início, que é uma personificação, é um eufemismo. Você, ao invés de falar a palavra morte, que se torna muito agressiva para as pessoas, você utiliza uma outra expressão para suavizar aquela palavra que parece ser grosseira, ok? Letra B. Os arbustos dançavam, abraçados com os pinheiros, a suave valsa do crepúsculo. Então, arbustos são plantas. Então, os arbustos, eles não dançam. Só nós, seres humanos, temos essa consciência de que nós fazemos movimentos e que esses movimentos são para dançar. Os arbustos, no máximo, eles... fez um barulho aqui, que caiu alguma coisa lá no vizinho. No máximo, esses arbustos, eles podem se movimentar por causa do vento, ou então eles podem ter raízes que andam um pouco atrás de água, ou se movimentam por causa do sol, mas ter a consciência de que está dançando, não. Então, aqui a gente tem uma personificação ou prosopopeia que está bem de acordo com a primeira frase aí, acenando para a fonte, o riacho despediu-se triste e partiu para a longa viagem de volta. Só lembrando ali dos conceitos gramaticais, aqui, essa questão é um período, porque o período ele é formado por orações, né? E a cada oração você tem um verbo, acenando para a fonte, o riacho despediu-se para a longa viagem e partiu. Então, esses 3 verbos indicam que aí nós temos um período com 3 orações, tá? Só para lembrar esse conteúdo que vocês já aprenderam. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima questão. A questão rosa. Assinale na seguinte estrofe a figura correta. Então, aqui nós temos: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo,
na minha vida vazia. O que se destaca aí quando você lê esse verso aí? O que se dstaca para você? A repetição da palavra vi. Vi, o tempo todo, né? Vi, vi, vi. Nesses 3 versos, essa repetição dessa palavra. A repetição da palavra no início das frases, ela está de acordo com qual dessas figuras de linguagem? Assíndoto, pleonasmo, anacoluto, anáfora ou silepse? Assíndoto é ausência de conjunção, né? Pleonasmo, vocês vão lembrar que é a repetição de termos. Por exemplo, rir meu riso, subir para cima, né? Anacoluto é a quebra de sequência lógica, aquela pausa. A silepse é a concordância, que pode ser de gênero, de pessoa. A anáfora é a repetição de palavras no início das frases. Então, vai ser anáfora, ok? Vamos lá, então. Próxima questão. Alguma dúvida até aqui? Só na hora da prova, né? Vamos lá. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados. Então, nós temos aqui. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. E aí, qual é a figura de linguagem? Essa é bem fácil. Hipérbole. Alguém falou uma palavra bem baixinho. Fala de novo aí. Hipérbole. Hipérbole. Quase sem coragem, mas ela falou e acertou. Muito bem. Por que tem hipérbole? Me mostra aí. Chorei bilhões de vezes com a canseira. Bilhões de vezes, né? Primeiro que não dá nem para calcular, né? Se a pessoa bilhões, pensa o seguinte, mais do que milhões são bilhões. Então, quando você pensa em bilhões, é até difícil você conseguir calcular isso. Então, é um exagero muito grande, essa pessoa teria que nascer mais vezes para conseguir chorar bilhões de vezes. Isso é um exagero e é a figura de linguagem hipérbole que traz esse exagero, tá? As outras aí que nós temos, antítese, que tem a ver com as palavras opostas, né? Anacoluto é a quebra da sequência lógica. Depois tem eufemismo, né, que suaviza. E metáfora, que vocês já sabem o que é, aquela comparação implícita, né? Muito bem. Hipérbole está correta. Próxima questão. Tá chovendo aí na casa de vocês? Tá começando a chover aqui em casa. A minha tarde tive que correr para tirar a roupa do varal. Ah, sair no meio da aula correndo, né? Para poder tirar a roupa. Oi. Se sair aqui da aula é porque vai começar a chover, a internet pode ficar meio ruim. Não entendi. Se sair aqui da aula é porque a internet vai ficar meio ruim, porque vai começar a chover aqui também. Olha, hein? Não vem com essa desculpa, não. Não, tá bem. Se fosse na escola, a aula continuava. Brincadeira, gente. Vamos lá. Não vai atrapalhar, não, tá? Identifique a figura de linguagem empregada no verso em destaque. Quando a indesejada das gentes chegar. Quem é a indesejada das gentes? Não sei se dura o caroável. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga alô iniludível. Ou seja, que não ilude, né? Então, gente, vocês sabem quem é a indesejada das gentes? Não. Faço a mínima ideia. Nesse período que a gente está vivendo de pandemia, qual é a indesejada das gentes nesse momento? Além da doença, seria o quê? A morte. Ela é indesejada de todos nós, né? Ninguém quer morrer. Então, quando ele modifica o nome morte e utiliza indesejada das gentes, ele está amenizando essa expressão aí. Então, isso seria o quê? Clímax, eufemismo, síntese, catacrese ou pleonasmo? Eufemismo. Eufemismo. O clímax não tem nada a ver com figura de linguagem, né? Ele tem a ver com enredo, tá? Eufemismo suaviza a expressão, que é a resposta. A síntese é uma inversão sintática radical, que a gente nem tratou sobre ela, né? A catacrese é um tipo de metáfora que já se cristalizou, por exemplo, braço da poltrona. A poltrona não tem braço, mas por falta de nome a gente acaba colocando esse, né? E o pleonasmo é aquela redundância, né? Que eu sempre falo, subir para cima, descer para baixo, enfim, tá?
Tranquilo aí, né? Vamos para a próxima questão. Acompanhados desta chuvinha, aula com chuva. Vamos lá? Os professores da universidade, vimos desejar-lhes boa sorte. Já tem alguma coisa estranha aí, né? Quando ele fala, os professores da universidade, é o sujeito. Depois tem uma pausa e já entra com o verbo, com o predicado. Vimos desejar-lhes boa sorte. Parece que falta um nós aí, né? Nós vimos desejar-lhes boa sorte. Esta oração é um exemplo de silepse de. Então, é uma silepse porque está faltando alguma coisa. Tá? Ela vai ser de gênero, de número, de gênero e número ou de pessoa? Vamos Pessoa? pensar. Pessoa, porque faltou o quê? O pronome nós, né? Bem fácil. Gênero é o quê? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Não tem questão de concordância aí, né? E nem questão de masculino e feminino. Nós vemos aí que está faltando a pessoa. Então, por isso que é uma silepse de pessoa. Vamos continuar, então? Qual alternativa apresenta inversão? A inversão, ela está relacionada à ordem da frase. Então, a ordem básica da oração, ela tem primeiro o sujeito e depois, na sequência, o predicado. Quando isso é invertido, por exemplo, o sujeito vai no meio da frase ou vai no fim, a gente vai chamar de inversão. Então, eu quero que vocês vejam aí, nessas orações, qual vocês imaginam que esteja invertida, tá? Que esteja com o sujeito, de repente, num lugar, o predicado no outro. Leiam aí, por favor, e pensem comigo. São como cristais sua lágrima. Batia acelerado meu coração. Suas lágrimas são como cristais. Meu coração batia acelerado. Ela passeava pelo jardim florido. Os candidatos do Enem estudam ansiosos. Então, qual dessas alternativas aí vocês entendem que tem inversão? Eu diria a letra A, professora. Letra A? Isso. Por quê? Como seria na ordem direta? Suas lágrimas são como cristais e meu coração batia acelerado. Muito bem. Por quê? Sua lágrima é o sujeito. Sujeito é o ser de quem ou de que se fala. Tudo que se refere ao sujeito é chamado de predicado. Então, a partir do verbo, você tem o sujeito. Sua lágrima, está até faltando o S aqui, né? Está sem concordância, seria suas lágrimas, são como cristais. Então, são é o verbo ser, verbo de ligação, né? Verbo se fosse no singular, seria sua lágrima é como cristal, né? É uma comparação aí. E depois, meu coração é o sujeito, batia, verbo, como? Acelerado. Então, realmente faz todo sentido que seja a letra A, tá? O restante tá tudo bacana, né? Ela, sujeito, passeava, a partir do verbo tem predicado. Os candidatos do Enem, o que acontece com esse sujeito? Estudam ansiosos. Como eles estudam, né? Então, caracteriza aí o sujeito. Tranquilo. Todos entenderam essa questão? Para você entender essa questão, você tem que saber qual é o sujeito, qual é o predicado, identificar o verbo, tudo isso. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Tranquilo. Vamos para essa próxima questão aqui, que fala assim. Se o polissíndeto e a anáfora têm em comum a repetição, qual a diferença entre essas figuras de linguagem? Então, vamos lá. É uma questão de conceito aqui, né? A anáfora tem uma repetição, mas não de conjunções? Olha só, gente. O polissíndeto, ele tem a ver com as conjunções coordenativas, tá? Então, tá certo aqui, né? Ela tem uma repetição, mas não de conjunções, a anáfora. A anáfora, ela tem a ver com as palavras no início de versos ou frases, né? Repetição de palavras no início de versos ou frases. Elas são omitidas nesta figura de linguagem. Não. A anáfora não tem omissão, né? A anáfora é quando as palavras aparecem no início de versos ou frases. Então, a letra A está errada. Letra B.
A repetição da anáfora é somente de sons. Isso é verdade? Como 3 tigres comem 3 pratos de trigo, onde o som repetitivo do R é evidente. É isso, gente? A repetição da anáfora é somente de sons? Será? Não. Não, de consoantes, tá? Letra C. A afirmação está incorreta. Então, ele está dizendo que a afirmação, se o polissíndeto e a anáfora têm em comum a repetição, ele está dizendo que essa afirmação está incorreta. Errado, né? Essa afirmação está certa. Polissíndeto e anáfora têm repetição, sim, senhor. Né? A anáfora não tem repetição e é completamente oposta ao polissíndeto porque omite as conjunções. Errado. Na verdade, não omite conjunções, ele repete conjunções, né? Como a gente viu naquela questão que tinha a repetição da conjunção e. Letra D. A anáfora é uma figura de linguagem que tem repetição de palavras e expressões, certo. Ela não se prende só às conjunções, verdade. Ela é a repetição de palavras no início de versos ou frases. Muito bem, a resposta certa aí, letra D. Concordam comigo? Sim. Próxima questão. Qual a figura de linguagem presente na frase? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente, uma frase de Mário Quintana. Então, as opções que a gente tem: comparação, metáfora, metonímia, eufemismo. Qual seria? Metáfora. Por que não é comparação? Porque não tem a palavra lá, tipo, que Os termos compara. comparativos, né? É, Como, isso. tal qual, que nem, né? As mãos que dizem adeus são que nem, são tal qual, são como pássaros. Não tem esse termo comparativo. Então, é uma comparação, só que é implícita, não explícita. Por isso, a gente diz que aqui a gente tem metáfora. Tudo bem para vocês? Tranquilo, né?